Bíblia traz muitos títulos a respeito de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom, o grande, o supremo pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a estrela da manhã e o sol da justiça. Ele é o Cordeiro de Deus, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas um dos títulos mais importantes e consoladores que Jesus tem é que ele é o advogado, o justo. E o apóstolo João, quando trata desta matéria, no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 1, ele diz assim: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse texto é magnífico e encerra algumas lições tão oportunas. Em primeiro lugar, nós temos uma orientação bíblica, apostólica, para não pecarmos. Não temos licença para pecar. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior do que a doença, a pobreza, o sofrimento e a própria morte. Esses males, embora tão terríveis, não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus, agora e não havendo arrependimento para sempre. O pecado, ele é um embuste, é um engano, é uma isca atrativa, mas por trás existe o anzol da morte. O pecado promete prazer e paga com desgosto. Ele promete liberdade e paga com escravidão. Ele promete alívio das tensões da vida e paga com o chicote da culpa. Ele promete vida e mata. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado reterá mais tempo que você gostaria de ficar. O pecado lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Então, o pecado nos afasta de Deus, o bem maior. O pecado nos afasta de nós mesmos e até mesmo do nosso próximo. Então, a orientação bíblica é: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. O pecado ofende a santidade de Deus. É uma conspiração contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que não há homem que não peque. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Nós estaremos apanhados em flagrante mentira se afirmarmos que nós não pecamos. Então, o que fazer quando pela nossa fraqueza, nossa natureza caída, nós formos pegos em pecado, flagrados em pecado? Porque nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por omissão e nós pecamos até pelos pensamentos. Certamente, nós não conseguimos por nós mesmos vivermos absolutamente sem pecar. Somos pecadores. Nascemos em pecado. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que fazer quando
pecamos contra Deus, contra nós mesmos, contra o próximo. O texto responde: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo é o nosso grande advogado, o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de nós, ele intercede por nós. Mas que tipo de advogado é Jesus? Nós conhecemos muitos advogados. Nós conhecemos advogados de grande projeção, defendendo grandes causas, enfrentando os mais egrégios tribunais. Mas nenhum se compara a Jesus. Porque Jesus tem peculiaridades e só ele tem. Primeiro, Jesus é o advogado, o justo. Ele não é pecador como os demais homens. Um advogado, por mais perito que seja, por mais douto nas leis, ele também é pecador, também é transgressor. Então é um pecador defendendo outro pecador. Mas Jesus é o advogado justo. Ele nunca pecou. Jamais houve dolo em seus lábios. Jamais ele usou a lei contra a lei. Jamais buscou as filigranas da lei para acobertar os pecados de seus clientes. Jamais torceu a lei para seu benefício próprio. Ele é absolutamente santo, santo, santo. Suas palavras são puras. Seus pensamentos são santos. Suas obras são santas. Tudo quanto ele é e tudo quanto ele faz está revestido pela santidade e justiça. Não há nenhum advogado no mundo, e jamais houve e jamais haverá outro advogado semelhante a Jesus. Ele é o advogado, o justo. Nele nunca houve pecado. Seus inimigos jamais provaram quaisquer das acusações levantadas contra ele, porque ele é santo e justo e reto em todo o seu proceder. Mas em segundo lugar, Jesus é o advogado justo e incomparável por causa de seus métodos. Jesus não veio para se colocar do nosso lado, porque a palavra advogado na língua grega é parácletos, e a palavra parácletos é formada de duas palavrinhas, pará, que é uma preposição ao lado de, e kletos, que é chamado. Então, um advogado é alguém chamado para estar do lado, para defender a causa de seu cliente. Mas Jesus não veio para defender nossa inocência. Não, ele não é esse advogado. Para dizer que nós não erramos, que nós não pecamos, que nós não transgredimos a lei, que nós não somos culpados. Não. Ele veio para reafirmar a nossa culpa. Ele veio para dizer que nós pecamos, que nós transgredimos, que nós somos culpados. Mas ele não veio para estar ao nosso lado, ele veio para assumir o nosso lugar. Ele veio para carregar sobre o seu próprio corpo no madeiro os nossos pecados. Ele veio para se fazer pecado, sendo ele santo, santo, santo. Ele veio para ser considerado maldito, ele que era bendito eternamente, tendo glória com o Pai antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele foi ferido e agradou ao Pai moê-lo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Portanto, Jesus, ele veio como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante. A Bíblia nos ensina que Jesus deu a sua vida por nós, ao se fazer pecado por nós. Deus aplicou no seu próprio Filho o golpe da lei, que diz que o salário do pecado é a morte. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E Jesus não vai para aquela cruz como um mártir. Ele não vai para aquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não vai para aquela cruz porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pedro o negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência política. Ele caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele a si mesmo se entregou. Ele não foi uma vítima. Não, ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. E então, ao assumir o nosso lugar, ao tomar sobre si o nosso pecado, ao levar sobre si a nossa culpa, ele morreu. E a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Não há nenhum advogado que tenha essa peculiaridade. O advogado é chamado para estar ao nosso lado e não para nos substituir, assumindo a nossa culpa, sofrendo em si mesmo a punição do nosso erro. Por isso Jesus é único, é singular. Jesus não veio para dizer que nós somos cumpridores da lei, que nós não erramos, que nós não falhamos, que nós não fracassamos. Não. Ele não veio para fazer isso, para torcer a lei ou buscar filigranas na lei para nos inocentar de culpa. Ele veio para tomar o nosso lugar, para assumir o nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. E é por isso que ele é o advogado justo e único, Mas Jesus também é o advogado incomparável, porque ele jamais perdeu uma causa. Ele não conhece fracasso. Ele não sabe o que é derrota. Jamais ele entrou num pleito e saiu derrotado. Agora, como nosso advogado, ele não aceita uma banca de advogados. Ou ele é o titular único da ação, ou ele pede subestabelecimento. Não é Jesus mais Paulo, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais as nossas obras, não é Jesus mais a nossa justiça, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais isso ou mais aquilo. É só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o mediador. Só Ele é a porta do céu. Só Ele é o caminho para Deus. Só Ele é o advogado. Só Ele é o sumo sacerdote. Só Ele morreu pelos nossos pecados. Só Ele ressuscitou para a nossa justificação. Só Ele é o novo e vivo caminho para Deus. Então, se você está olhando para Jesus, mas ao mesmo tempo olhando para os santos, olhando para outrem, seja este Paulo, Pedro, Maria ou João, ou seja para a igreja, ou para o batismo, ou para as boas obras, não, ele não aceita ser secundário, nem parceria. É só ele e ninguém mais além dele. Mas notem que Jesus, ao assumir a nossa causa, ele não corre o risco de fracassar. Todo aquele que vai a ele, ele jamais lança fora.
Ele habita num alto e sublime trono, mas habita também com abatido e contrito de coração. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele é claro em afirmar que se você se arrepender e crer, você será salvo. Então, nós olhamos nas Escrituras e vemos alguns exemplos. Por exemplo, tratamos daquela mulher apanhada em flagrante adultério. Os seus acusadores jogaram-na aos pés de Jesus e afirmaram: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei requer que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? E Jesus nada respondeu. Abaixou, começou a escrever com o dedo no chão, no pó. E os seus acusadores continuavam insistindo: tu o que dizes? E Jesus se levanta e diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, a partir dos mais velhos, fisgados pela culpa e pela consciência, foram se retirando. E Jesus então olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da lei. Ela estava condenada pelo tribunal dos religiosos. Ela estava condenada pelo tribunal da consciência. Mas ela foi absolvida por Jesus, perdoada por Jesus. Não que Jesus fizesse vistas grossas ao seu pecado. Não. Jesus tratou do pecado e disse: vai e não peques mais. No tribunal de Cristo há perdão, há restauração, há novidade de vida. Poderíamos trazer aqui um outro exemplo. O exemplo daquele ladrão que foi crucificado com Cristo e que, conforme o relato de Mateus, no começo também blasfemava contra Cristo, da mesma maneira que o que estava crucificado à esquerda de Cristo. Mas no meio do sofrimento atroz, na última volta do ponteiro, aquele homem que vivera toda a sua vida na ilicitude, no roubo, no assalto, no crime, escuta dos lábios de Jesus, que também sofria dores terríveis, cãibras atrozes, sede implacável. E Jesus abre a boca e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqueles que vociferavam ao pé da cruz, escarnecendo de Jesus. Em vez de Jesus despejar sobre eles fúria divina, ira santa, Jesus pede ao Pai para perdoá-los. E não apenas isso, mas Jesus atenua a culpa deles, dizendo: eles não sabem o que fazem. Estas palavras certamente enterneceram o coração daquele homem que estava à beira da morte. E ele se volta para Jesus arrependido e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus mostra que a salvação não é pelas obras, porque se o fosse, aquele homem jamais poderia ser salvo. A salvação não é mediante ritos religiosos, nem mesmo batismo, porque aquele homem não teve tempo de descer da cruz e ser batizado. Aquele homem foi salvo na última hora, porque olhou para Jesus. E Jesus, como advogado eficaz, mesmo na última hora da vida, salva aquele homem. Eu quero dizer a você que não há problema que ele não resolva. Não há pecado que ele não perdoe. Não há culpa tão pesada que ele não alivie. Este é Jesus, o Todo-Poderoso Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que, sendo rico, se fez pobre, sendo Deus, se fez homem, sendo Rei dos reis, se fez servo, sendo o autor da vida, morreu pelos nossos pecados.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você crer nele, você receberá perdão e vida eterna. Ele tem copiosa redenção para você. Ele também é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. E aqui, todo o mundo aqui, e o texto é claro em afirmar, pelos do mundo inteiro, não é mundo, entendendo que é todo sem exceção, mas é mundo entendendo todo sem acepção. Nós não cremos no universalismo. Nós não cremos que todos, sem exceção, serão salvos, porque a Bíblia fala de condenação. Só os que se arrependem e creem serão salvos. Só os que creem e são batizados serão salvos. Só os que se voltam para Deus com o coração quebrantado serão salvos. Mas não importa se você é pequeno ou grande, se você é homem ou mulher, se você é menino, homem ou velho, se você é rico ou pobre, se você é doutor ou analfabeto, se você é religioso ou não religioso, se você crer em Jesus, você recebe a vida eterna. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, hoje Jesus pode ser o seu advogado. Você não encontra alívio, nem perdão, nem nas suas obras, nem na sua sinceridade, nem na sua religião. Você encontra perdão em Cristo. Só nele você encontra vida eterna. Se você entregar sua causa para ele hoje, ele defenderá a sua causa e garantirá a você pleno perdão, absoluta redenção.